Começa agora o programa Transição, a visão espírita para um novo tempo. Conosco mais uma vez hoje, Gerson Simões Monteiro, que vai falar sobre as prevenções do suicídio. Bem-vindo, Gerson. Muito obrigado mais uma vez pela participação no programa. Ô Gerson, o Espiritismo fala do livre-arbítrio, né? Pois não. Mas o livre-arbítrio dá direito ao homem tirar a sua vida, Gerson? Não, de forma nenhuma. Deus concede o livre-arbítrio ao espírito para ele construir o seu destino, né? O livre-arbítrio, você tem a liberdade de obrar, senão você seria um robô, não é isso? Então, essa liberdade é para você conquistar a perfeição espiritual, de acordo com a sua vontade, sua maneira de ser, etc. Claro que você pode errar, voltar, mas de qualquer maneira, todos nós, por determinação divina, usando o livre-arbítrio, chegaremos à perfeição espiritual, a mesma que chegou Jesus, né? Então, o livre-arbítrio não dá o direito de ninguém se matar, pelo contrário. A liberdade é para você trabalhar no seu futuro espiritual. E quais são as razões, Gerson, a seu ver, que levam o homem ao suicídio? No momento atual, na sociedade moderna, o que nós temos visto muito é a depressão. A depressão, na realidade, por aquilo que eu já estudei a fundo, né, lidando com pessoas, nesse caso, que busca orientação, é uma não aceitação da vida. Ela não aceita a vida. Então, ela entra naquele estado de depressão. Aliás, num livro nosso, Entusiasmo para Viver, Ser Mais Feliz, também foi pela editora Mauad, nós colocamos uma receita para a felicidade. Eu acho que todo mundo gostaria de ter, né? E duas questões básicas. Um é aceitar a vida como ela é. E a segunda, aceitar as pessoas como são. Então, esses dois fatores é que levam uma pessoa à depressão. Ela gostaria de mudar aquela pessoa, ela não consegue modificar. Então, o relacionamento fica difícil, ela vê que ele não consegue sair daquilo, não aceita a vida dela, o corpo dela, a inteligência dela, o país, enfim, entra naquele estado de depressão. Então, a depressão realmente pode levar a pessoa, e leva muitas pessoas ao suicídio. E essa depressão vem sempre, geralmente, calcada pelas perdas, né? Perda de um filho, perda do marido, da mãe, enfim, são perdas, às vezes até do emprego, da situação financeira, mas, de qualquer maneira, é sempre um momento de fraqueza, de falta de fé. Lembrando aos nossos amigos, Gerson, que no nosso site nós temos diversos programas abordando o tema depressão, que podem auxiliá-los a esclarecer detalhes sobre essas questões. Como sair da depressão, né? Exatamente. Muito bem. E que consequências sofre, a seu ver, um suicida quando chega no mundo espiritual? O suicida, eu costumo dizer que é o aluno que rasgou a prova e não foi promovido. Para ele ser promovido, ele precisa realmente reparar, né? Fazer uma nova prova, porque geralmente o suicida, ele volta para repetir a prova que ele não fez. No livro Ação e Reação, André Luiz, atenção aos psicólogos, é uma coisa muito interessante. Ele fala sobre circunstâncias reflexas. Aquela pessoa que 40 anos se matou, etc., por determinados fatores, ele volta aos 40 anos, ele vai passar por aquela mesma situação, então volta circunstâncias reflexas. É o passado voltando, refletindo. Então, o suicida, ele naturalmente, ao desencarnar pela porta falsa do suicídio, ele encontra já, vamos dizer assim, ao desencarnar, a perturbação espiritual, porque ele não desencarnou de uma forma natural. A pessoa, quando desencarna pela doença,
o fluido vital vai terminando, é igual uma vela, né? A chama vai se apagando e o espírito sai, etc. Então rasga como se fosse sair do corpo e aquelas sensações trazem ao espírito do suicida uma sensação terrível de perturbação muito grande. Depois, é claro, que esses espíritos vão para o mundo espiritual para serem tratados. No caso, por exemplo, nós vemos no livro Memórias de Suicidas e em outras obras também. Então, no livro Memórias do Suicida, psicografado por Ivone Pereira, ela narra o chamado Vale dos Suicidas, né, Gerson? E por que esses espíritos se reúnem neste local? Bom, o chamado Vale dos Suicidas, nós sabemos o seguinte: se um suicida permanecer entre nós, as suas radiações, os seus pensamentos, pode levar uma criatura encarnada ao suicídio em 24 horas. Então, por isso, eles são recolhidos nesse local, mas tem uma função precípua, para eles perderem as vibrações pesadas, os fluidos que eles desencarnam, levando no seu perispírito toda aquela carga magnética pesada. Então, é uma maneira de descarregar esses fluidos pesados, negativos, de que eles são naturalmente, vamos dizer assim, portadores. Depois que eles perdem essa materialidade quase que física, né? Eles são levados para hospitais, como no Memória de Suicida, o nosso Camilo Castelo Branco, ele fala desse hospital que Maria de Nazaré, a mãe de Jesus, vai inclusive visitar. Só depois que o espírito também se arrepende, é que eles são levados, são tirados e levados para esses hospitais para tratamento. Muitos deles também, mesmo nesses hospitais, na região espiritual, são trazidos à Terra, inclusive num grupo que eu faço parte, lá no Grupo Espírita Augusto Paiva, na Rua Barcelona 199, em Maria da Graça, eles são levados para as reuniões para o tratamento. Eu me lembro de uma vez em que uma suicida, debaixo do trem, um sofrimento pavoroso, mas também o espírito que a trouxe era de uma elevação tão grande que na hora que eu fui sentar à mesa, que eu sou coordenador dos trabalhos, comecei a me confessar publicamente. Como nós tínhamos reunião de materialização na semana, o Palminha materializado, muito emocionado também, porque eu vi o espírito sendo tratado na reunião, a nossa irmã Lívia, esposa do senador Públio Lentos, que havia levado essa nossa irmã. Então, depois disso é que eles recebem o tratamento e vão sendo, vamos dizer assim, orientados para um dia voltar à Terra e reparar os seus graves erros. Lembrando que a casa que o Gerson citou fica no Rio de Janeiro, né? Na cidade do Rio de Janeiro. Em Maria da Graça. Maria da Graça. Isso. Ô Gerson, agora você falou que esses espíritos são conduzidos a esses locais próprios para que, através das suas vibrações, não acarretem problemas para outros espíritos aqui, acredito eu, como encarnados como nós. Você acha que esses espíritos, de alguma forma, podem conduzir outras pessoas ao suicídio? Veja bem, esse tipo de espírito, a perturbação, o fluido, né, que ele emana, mas nesse caso a perturbação é tão grande, os espíritos levam logo, retiram logo. Agora, não tenha dúvida de que outros espíritos inteligentes, inimigos nossos do passado, podem perfeitamente conduzir, dar essas ideias. Se você me permite, eu tenho uma experiência particular. Nós perdemos uma filha no dia 29 de julho de 61. Completava 25 anos de idade, de câncer. Ela começou com câncer com 2 anos, desencarnou aos 2 anos e 3 meses, no Hospital Servidores do Estado. E no dia do enterro eu quis tomar um calmantezinho, tal, foi ao 9º andar, a enfermeira não achou nenhum placebo,
Quando eu chego no hall do elevador e olho lá para baixo, a família lá no velório, eu disse assim, meu Deus, tanta dor, tanto sofrimento, como se tivesse recebido uma punhalada no coração e não leva meu auxílio para casa. Aquela tristeza profunda, aí eu ouvi aquele pensamento, jogue-se lá embaixo. Quando eu vi que era um espírito, né, inimigo meu, fiz uma prece, orei por ele, meu irmão, se eu fizer isso tão cedo, eu não vou encontrar a minha filha, né? E a esposa vinha assim, joga a criança lá embaixo, você também, o sogro a mesma coisa. Uma semana depois eu estava lá em Uberaba para desabafar com o Chico Xavier, porque o coração estava explodindo, né? Aí contei a ele esse fato, disse, mas Chico, veio ideia, que ele falou, vocês foram muito amparados, mas Chico, veio ideia de suicídio. Foi um grande inimigo do passado de vocês. Então, muito cuidado com essas ideias, a vida não presta, a vida não sei o quê, dá logo, some, né? Então, essas ideias podem ser dadas por chamados inimigos espirituais, inimigos. Eu faço ideia, o que eu não fiz a esse espírito, para que ele me cobrasse. Então, eu orei muito por ele, pedi perdão a ele, porque alguma coisa eu tinha feito. Então, pode perfeitamente, espíritos, não aquele que suicida, que ele é levado para o mundo espiritual, para esses locais, a fim de ser depois recuperado. E a nossa faixa de pensamento pode, às vezes, atrair algum espírito, Gerson, que por algum motivo acaba nos induzindo também a isso? Ou a vícios, ou a qualquer coisa? Não tenha dúvida que a nossa faixa de pensamento, por exemplo, pessoas que gostam de ver televisão, filme de terror, é um canal fácil de sintonia, né? Filme de guerras, filme de crimes, ela está com o canal mental dela associando a esses espíritos que se aproveitam. O Diolinda Amorim fala sobre isso. Uma senhora que chegou ao centro com ideia de suicídio, a leitura dela preferida era o X9. Não sei se é do seu tempo. Não. Que era novelas policiais, o crime, etc. Né? Claro. Agora, por exemplo, a questão do álcool também é uma maneira, né? Enfim, as drogas, esses espíritos se aproveitam dessas faixas mentais, dos nossos vícios, para incutir ideias de destruição da vida. Então, já que você abordou, sim, espíritos viciados ou que tenham assim atitudes que possam nos levar ao desencarne, eles são considerados suicidas também, Gerson? Veja bem, o chamado suicídio voluntário, chamado suicídio direto, né? E nós espíritas também entendemos que há o chamado suicídio indireto. André Luiz, por exemplo, quem assistiu o Nosso Lar, passou 8 anos no umbral devido aos excessos que ele cometeu na mocidade dele, né? E um caso de suicídio indireto é de Marilyn Monroe. No nosso livro Suicídio e Suas Consequências, eu abordei esse fato, né, Marilyn Monroe, que Humberto de Campos faz uma entrevista com ela, lá em Hollywood, né, no cemitério, e ela falou que ela tomou barbitúricos, era para dormir. Ela não tomou remédios, medicamentos para morrer, para matar. De vez em quando aparece teses que ela foi assassinada, em absoluto. Ela diz que ela tomou medicação em excesso, overdose. Né? Agora, tem uma outra questão. Digamos assim, uma pessoa que acaba, vamos dizer, desencarnando para salvar uma outra que corria perigo. É considerado isso suicídio, Gerson? Não, heroísmo. Não sei se você está lembrado, é que eu sou bom de cabeça, viu? Os fatos eu gravo muito. Em Brasília, um bombeiro que estava ali passeando, né? E um menino, se não me engano, com uns 12 anos, ele caiu no poço das Ariranhas. Ele, mais do que depressa, pulou, né, nesse poço, ficou à frente da menina, porque os bichos são ferozes. Claro que foram retirados e ele morreu no hospital. Isso é heroísmo. No Amazonas, não foi bem salvar, mas
proteger. Uma embarcação estava afundando e a mãe com seus filhos, né? Quem contou isso foi um advogado, amigo nosso. E quando ela percebeu, por exemplo, um senhor, por exemplo, que viu que a barca estava afundando, já ia pular, o filho, papai, aquela coisa toda, ele deu uma cotovelada e pulou. Esse cidadão morreu no alcoolismo, né? E o filho morreu, claro, né? E ela, quando ia pular também, viu os filhos agarrando nas saias, ela levou todos os filhos para a cabine do comandante, se fechou e morreu com os filhos. Isso é heroísmo, porque é tudo contra o instinto de conservação. Então, quando aconteceu, uma criança ia atravessando a linha do trem, o cidadão pulou, empurrou a criança e morreu no trilho do trem. Isso é um ato de heroísmo muito grande. Não é suicídio de jeito nenhum. É caridade, né? É amor ao próximo, né? É amor extremo. Grau extremo. Ô Gerson, sim. Nosso tempo corre aqui, nós precisamos fazer um rápido intervalo e já retornamos. Estamos de volta com o programa Transição, a visão espírita para um novo tempo, hoje com Gerson Simões Monteiro, falando a respeito da prevenção do suicídio. Ô Gerson, sim. Você acha que o estudo do espiritismo nos auxilia na prevenção do suicídio? O estudo do espiritismo só previne, né? Como eu contei esse fato já ocorrido, né, aos 25 anos, quando eu completava 25 anos, aliás, a minha outra filha também morreu quando fazia aniversário, e a minha esposa, todas três morreram no dia do meu aniversário. Aliás, quando eu chegar lá em cima, eu vou querer saber, né? Porque essa festa, né? Eu pedi 3 filhos com câncer, 2 netos e a esposa, né? As 3 no dia do meu aniversário. E, felizmente, aos 16 anos, eu ingressei numa mocidade espírita, que, aliás, eu aconselho os pais, dar uma religião aos filhos, leva para o catecismo, para a igreja evangélica, a escola dominical. Os evangélicos são muito disciplinados nessa parte, muito bem orientados. Nós espíritas também temos as mocidades espíritas, a aula de evangelho. Então, eu tive a felicidade de ler as obras de Chico Xavier. Eu li o romance de Paulo Estevão, isso modificou a minha vida, né? O livro Nosso Lar. Então, o estudo do Espiritismo mostra, primeiro, que o homem é um binômio corpo e alma. Destruído o corpo, a alma continua a viver, né? Inclusive, nessa mesma encarnação, eu numa reunião de materialização de espírito, que depois até eu posso falar um dia sobre isso, eu abracei Chico Xavier materializado 3 vezes. Ora, se o corpo dele estava em Uberaba e o espírito dele em Caratinga, 800 quilômetros, é sinal que morrendo o corpo, essa coisa que fala, pensa, porque ele me abraçou, inclusive eu abracei, etc. Inclusive no Rio de Janeiro, eu disse, Chico, numa reunião lá na Fundação Marieta Gaio, Chico, você está sabendo que eu te abracei materializado em Caratinga? Ah, isso é coisa do Dr. Bezerra. Então, a certeza da existência da alma e o fundamental, a reencarnação. Se, no meu caso, como que uma filha com 2 anos e 3 meses vai morrer de câncer? Está certo, um adulto, mas o que minha filha fez? O Cristo não disse, a cada um será dado segundo as suas obras? Que obras ela fez para morrer com 2 anos e 3 meses de câncer, sofrendo muito? O outro filho, com 1 ano e 10 meses, com 3 operações do tumor, etc. Então, o Espiritismo me deu compreensão para evitar, porque caso contrário, se eu não tivesse essa fé, a certeza, essa fé raciocinada, eu acho que seria difícil. Então, eu aconselho os pais orientar os seus filhos no campo da religião, ensinando-os a orar, etc. E o Espiritismo, para mim, realmente é uma porta aberta para nós encontrarmos explicações para de onde nós viemos, o que estamos fazendo na Terra, por que sofremos e para onde nós iremos, e o nosso destino, que é a perfeição espiritual. Quando nós sabemos o que nos aguarda,
em relação ao nosso futuro espiritual, não tenha dúvida que me ajudou muito a me conter. Eu, aos 17 anos, lá na Vila da Penha, né, sem espiritismo, meu apelido era Trator. Depois, quando eu fui economista no BNH, porque mexia com espiritismo, com religião, meu apelido foi Monsenhor. Alguém disse que eu fiz um progresso de Trator a Monsenhor. Por que isso? A certeza de que eu vou continuar a viver, que é importante ter uma conduta, controlar as emoções e principalmente a agressividade. Então eu acho que a certeza desse futuro espiritual, não tenha dúvida, que nos ajuda muito a vivermos buscando sempre um futuro melhor. Ô Gerson, você editou um CD e o livro sobre esse tema. Que te motivou a fazer esse trabalho, Gerson? Certo dia eu terminei uma reunião de desobsessão. Aliás, o caso da suicida, né, debaixo do trem, e eu escrevia para o jornal Última Hora. Era um jornal de grande circulação. Assim como hoje o Extra, né, no Rio de Janeiro. Lá no Última Hora escrevi durante 4 anos. E na hora de escrever o artigo, hoje é computador, né, mas antigamente era máquina de escrever. Eu pedi inspiração, eu sempre peço uma inspiração, e vi assim na minha faixa mental: suicidar-se nunca. Aí eu me lembrei que eu havia, né, doutrinado, né, ajudado um espírito, né, e foi datilopsicografia. Mas veio direto, né? Quando chegou no final, aí veio uma frase assim: se a miséria ronda as panelas. Eu não gostei dessa frase. Aí, enquanto eu não botei, o espírito não ditou o resto, porque o artigo não era meu, era psicografado, quer dizer, inspirado ali, né? Bem, depois eu vim a saber, através de Júlio César Roriz, que um cidadão entrou com o artigo na mão, após uma reunião, muito pálido, dizendo que ele ia se matar, e leu na banca de jornal aquele artigo: suicidar-se nunca. E o Júlio César Roriz explicou a ele saiu de lá confortado, ele levou uns 40 minutos para ajudá-lo. Bem, quando um belo dia, a editora Mauad, através do André Luiz Valucci, perguntou se eu não queria escrever um livro. Ele disse: só escrever livros? Não, mas na época eu já tinha escrito uns 800 artigos, Última Hora, Extra, etc. Mas eu gostaria de escrever um livro de prevenção ao suicídio. E aí, esse livro já está em 3ª edição, né? Suicídio e suas consequências. É um livro, vamos dizer assim, leve, não faz terrorismo, ajuda a pessoa a raciocinar. Inclusive, o primeiro capítulo, o indivíduo se matou por falta de paciência. Ele estava devendo, ele se matou. Passado alguns anos na vida espiritual, ele quis saber como que estava a indústria dele, como que estava a família, etc. Então ele desceu à terra e viu a fábrica em pleno progresso. E disse: mas vem cá, eu me matei porque a fábrica estava em falência. E agora, esse progresso todo. Aí o amigo espiritual bateu no ombro dele, né? Disse assim: 5 dias depois de você ter desencarnado, ter se matado, compraram todo o estoque de tecidos e pagou. Ele devia 800 contos de réis. O estoque de Casimiro era de 4.000 contos de réis, então foi 4 vezes mais do que ele devia. Então, por falta de paciência. E a dona Ivone Pereira, quando eu terminei o livro, claro que eu consultei ela na vida espiritual, ela disse para eu não passar de 30 capítulos, que era um livro para ajudar, né? E que eu colocasse sempre um pensamento do Cristo para atenuar o efeito do livro. E eu coloquei um pensamento: e na paciência ganhareis as vossas almas, Jesus. Então, a falta de paciência é realmente um importante. Então, a partir desse momento, é que nós passamos a divulgar esse livro que tem salvo muitas vidas. E, Gerson, como é que a gente pode combater os pensamentos autodestrutivos? Eu acho que isso, ele nos ajuda através, primeiro, uma boa leitura. Eu indico sempre, quando alguém está com um problema de pensamentos ruins, etc., na obsessão, o livro Boa Nova.
do Espírito Humberto de Campos, pelo Chico Xavier. Aquela obra liga você ao pensamento do Cristo, né? Leva você a viver o pensamento de Jesus, como ele viveu, né? Para mim é uma obra extraordinária, né? Então, primeiro, as boas leituras, né? Um esporte sadio, não esses esportes radicais que realmente até para mim é um suicídio indireto. A pessoa que faz um esporte que leva a desastre, acidente, não tendo, embora a intenção dela não seja se matar, mas de qualquer maneira ela corre risco e às vezes morre dessa forma, né? Problema da alimentação, o garfo também mata, né? Eu fui diabético e quando alguém me pergunta, que eu digo assim, eu fui diabético e agora graças a Deus. Mas como diabético, graças a Deus, porque hoje eu estou com 78, porque o garfo realmente mata, né? Então, problema de uma vida moderada, de esportes, né? Enfim, levar uma vida saudável e quando vier ideias, desista, não esqueça, você é um grande sofredor, todas essas ideias são muito negativas e que você pode combater através da prece. Eu acho que a oração também não é na hora certa, meio-dia, 6 horas. Eu, quando vou para a Ilha do Governador, para a Rádio Rio de Janeiro, que vou ali pela praia, eu vou orando, eu gosto de ver pássaros, né? Lá em casa eu tenho 2 calopsitas, então gosto de pássaro, aqueles pássaros na praia, tomando sol. Aliás, eu fico até com inveja deles, né? Tomando sol. Então eu oro a Deus, agradeço a praia, o vento, os mares. Enfim, eu acho que é você cultuar os bons pensamentos. Ô Gerson, nós estamos chegando ao final do nosso programa. Pois não. Eu queria que você deixasse hoje uma mensagem para os nossos amigos com relação a esse livro, ao nosso tema Prevenção do Suicídio. Eu queria que você deixasse suas considerações para que as pessoas possam refletir acerca dessa mensagem. Como eu disse naquele livro, no livro que escrevemos, em continuidade, Entusiasmo para Viver e Ser Mais Feliz, também pela editora Mauad, a receita para a felicidade, né? Eu acho que é muito importante a pessoa aceitar a vida como ela é, que ela tem, o país, o corpo, enfim, todos os recursos, e aceitar as pessoas como são. Então, isso é fundamental para ela não entrar no clima da depressão, da revolta, da falta de resignação. No caso, para desabafar, tem o telefone 141 do CVV, Centro de Valorização da Vida, né, que é uma forma de desabafar. E também, eu acho que o livro, eu posso até indicar o livro, porque os direitos autorais eu cedi para o ZERJ, o ZERJ, hoje CERJ, 2224-2414, ou seja, 2224-1553, também na Rua dos Inválidos 182, e também nas grandes livrarias, na Saraiva e outras livrarias, pode comprar o livro, como na editora Novo Ser, 3017-2333. Eu acho que esse meu livro, desculpe, é um dos grandes recursos para prevenir o suicídio. Lembrando que esses telefones que o Gerson mencionou, todos eles devem ser antecedidos do prefixo 21, né? Que claro, é na cidade do Rio de Janeiro. E vocês também que tenham algum problema nesse sentido e queiram entrar em contato conosco ou queiram conversar a respeito do tema, podem entrar lá no nosso site. No nosso site tem lá o item Fale Conosco, mande sua mensagem, nós respondemos a todas as mensagens, vamos procurar esclarecê-lo nesse sentido, indicar programas que possam, né, dentre os nossos programas que possam auxiliá-lo. E lá no site, como a gente sempre lembra, todos os nossos programas poderão ser revistos. Isso de forma gratuita, é só entrar, clicar e assistir, né? Esse programa e todos os demais. Então, Gerson, nós agradecemos a sua presença e agradecemos também a companhia dos nossos amigos e esperamos encontrá-los no próximo Transição, a visão espírita para um novo tempo. Até lá.